Bem, neste vídeo vou falar um pouco da norma regulamentadora 23, que trata o tema proteção contra incêndio. A gente vai apresentar a atualização, a norma, a NR 23 em vigor, a interferência de outras normas e quais são as principais normas que você deve saber para aplicar de forma coerente a NR 23. Me chamo Fabrício Nogueira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Para começar, é importante a gente entender que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, a nossa CLT, de 1944, deu ao Ministério do Trabalho a responsabilidade de complementar as normas relacionadas à segurança do trabalho. Então, em 1976, somente em 1976, a Lei 3.214 aprova, então, a regulamentação de 28 normas. Nesse momento, foram aprovadas apenas 28 normas. O que é importante entender nisso é que as NRs têm a sua base em uma legislação que visa a segurança da vida do trabalhador no ambiente de trabalho, ok? Tanto que, em sua página, o Ministério do Trabalho e Emprego destaca que as NRs devem ser observadas e seguidas por empresas, direcionando estas para o ambiente de trabalho. Sempre vai direcionar para o ambiente de trabalho. Olhando um pouquinho para a história, você percebe que é diferente como que elas nasceram. A legislação de segurança contra incêndio e a legislação de segurança do trabalho propriamente dita. A legislação de segurança contra incêndio nasceu em respostas a grandes incêndios. Já a legislação de segurança do trabalho foi uma resposta da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministério do Trabalho impôs através das NRs, das 28 NRs. A NR 23... ela deve ser cumprida e ela foi atualizada em 2011. Então é um cuidado que eu peço para vocês terem, é que quando vocês pesquisarem, vocês certifiquem que vocês estão olhando a NR 23 atualizada. Bem, as normas municipais, estaduais e a NBR devem ser tomadas como fonte para decisões de projeto, porque a NR 23 ela é muito fundamental, ela é muito básica. Então, é importante que vocês tenham a NBR e as leis contra incêndio do teu estado, do teu município como base para decisões de projeto, para você implementar de forma sólida a NR 23, tá ok? Um parêntese que eu gosto de abrir e falar é a questão da harmonia entre as normas. As normas como um todo, elas funcionam, as normas contra incêndio, elas vão ser harmônicas, eu gosto dessa palavra, porque dá bem a entender o que acontece com as normas. Bem, então o questionamento que deve ter é por que seguir a NR 23? Como eu falei há pouco, o Ministério do Trabalho obriga que as NRs, não apenas a NR 23, mas todas as NRs, sejam aplicadas a todas as empresas, sendo elas privadas. Repito, o caráter é obrigatório, tá? Sobre caráter obrigatório. A NR 23, por sua vez, é uma norma muito simplista, ela é muito fundamental quando se trata de incêndio. Então, no primeiro item da norma de 2011, que é atualizada, que está em vigor, você percebe que ela pede para você, o primeiro item fala o seguinte, olha, a autoridade para compor as normas específicas de incêndio está em poder de cada estado e da ABNT, onde estas aí sim devem fazer parte do padrão a seguir com complementariedade da NR 23. Depois, a NR 23 vai exigir que os empresários passem aos trabalhadores todas as informações sobre a utilização dos equipamentos de incêndio, os procedimentos para evacuação e os dispositivos de alarme existentes. Então, são três itens que os empresários têm que passar para os empregados. Depois, nos itens abaixo, ela vai abordar muito a questão de escape, a forma que garanta os pontos mínimos de exigência contra incêndio. Bem, quais as normas que você deve se apoiar? Estadual e depois a NBR, tá? Deixa eu explicar. Quando a NR fala para você olhar para os órgãos estaduais, você olha para a tua lei, pelo decreto, lá que fala sobre segurança contra incêndio no teu estado. Se a tua norma do teu estado apontar para a NBR vira lei. Se não existir essa norma, a NBR então é lei. Tá ok? Isso é importante entender. Mas aí qual é o questionamento que você deve fazer? Quais são as NBRs que devem ser utilizadas para complementar? Para isso fiz uma colinha, vamos lá. A 14276, de 2006. Apesar do tema brigada de incêndio, ela é importante porque ela tem algumas definições muito importantes que você deve saber. A NBR 9077, mesmo não sendo atualizada há muito tempo, ela é uma NBR de 2001, ela trata aspectos importantes sobre saída de emergência em edifícios. Então, como a NR 23 fala muito sobre escape, é bom você tê-la ali perto. A NBR 11742,
A porta corta-fogo para saída de emergência, essa norma ela teve uma atualização em 2013, então ela está bem atualizadinha. A NBR 13714, que vai falar sobre hidrantes ou mangotinhos, né, que é para projeto como um todo. A 10897, que é para chuveiros automáticos. E no caso dos extintores, você pega a 12693, a 15808 e a 15809, que vai falar sobre extintores portáteis e sobre rodas. Na questão do sistema de detecção, olha a 7240 e olha a parte 3, porque ela é importante quando ela trata de dispositivos sonoros. É isso. Bom, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso. Neste vídeo a gente conseguiu falar um pouquinho da história, o cuidado que deve ter com a atualização, com essa norma com a NR23 que foi atualizada em 2011, a questão existente entre a hierarquia das normas e as principais NBRs que devem ser tomadas como base para complementar a NR23. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um joinha lá embaixo, nos ajude com esse trabalho, compartilhe o vídeo e caso tenha ficado alguma dúvida ou sugestão, comente aqui mesmo. Um grande abraço e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.